Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Pastor Fel com você aqui uma vez mais, e hoje quero falar com vocês sobre 5 pontos sumamente importantes, neurológico, psicológico e, acima de tudo, com bases bíblicas para trazer você a uma realidade. A pergunta que eu faço a você hoje é como foi o ano de 2025 na sua vida? É claro que, de uma visão positiva, todos nós vamos querer contar as partes importantes, contar vantagens e que foi uma bênção, mas tenho plena certeza que em muitas áreas você se entristeceu, você chorou, se angustiou, e tudo isso faz parte de uma vida, mas decisões diferentes, posicionamentos diferentes podem levar essas áreas negativas a trazer um resultado totalmente diferente dentro do propósito do seu coração. E esse momento agora, princípio de ano, sempre é um momento que as pessoas param, se analisam, estabelecem propósitos, metas, eles fazem promessas a si mesmo, alinham propósitos com o esposo, de emagrecimento, de oração, de busca de ser um pai melhor, um homem melhor, e logo ao passar de poucos dias, isso cai no esquecimento. E quem sabe lá para o meio do ano, ou findar do ano que vamos entrar, a pessoa se lembra, olha para trás e diz: mais um ano se passou, eu não concluí a faculdade, não li os livros que eu queria, não orei o tanto que eu queria buscar, não melhorei o tanto que eu queria, fiquei preso em zona de conforto, procrastinei, não tomei decisão, mais um ano preso nessa empresa. E a pergunta que eu faço a você hoje é: até quando? Esses ciclos viciosos vão continuar se repetindo na tua história. E para te ajudar hoje, dentro de uma visão poderosa, eu trago você aqui hoje com 5 tópicos importantes. Mas antes disso, quero trazer você uma analogia poderosa. Ei, Davi enfrentou leão e urso, e depois Davi enfrentou Golias. Já parou pra pensar que o leão e o urso não eram inimigos de Davi, eram os inimigos das ovelhas? E Golias nunca foi inimigo de Davi, ele era inimigo de Israel. Davi estava dentro da nação. Então Golias enfrenta Israel e o leão e o urso enfrenta as ovelhas. E todas as batalhas que Davi passou, falando de leão, urso e Golias, ele enfrentou não por sua própria causa, não por suas vontades, mas ele enfrentou o leão e o urso pelas ovelhas, ele enfrentou Golias pela nação de Israel. E a pergunta que eu faço hoje: até quando você continuará batalhando batalhas que não é sua e deixando a sua vida passar? Você é uma pessoa que pensa em ajudar os outros, você é uma pessoa que pensa em fazer o bem, nada disso é errado, pelo contrário, aperfeiçoe isso, continue fazendo. Mas a pergunta é: quando é que você vai olhar para a sua própria casa? Quando é que você vai conseguir olhar para a sua própria família, para o seu ministério, a sua chamada, os seus sonhos? Enquanto o seu sonho estiver na sua mente, ele não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida de ninguém, ele não vai acontecer nada, porque você precisa jogar ele para fora, fazer ele se realizar. E enquanto você não aprender a começar a batalhar suas próprias batalhas e só ficar preso batalhando as batalhas que é dos outros, você nunca vai chegar ao seu objetivo. E o primeiro tópico que eu trago hoje com você aqui é algo chamado de autorresponsabilidade. Esse tema foi um dos temas mais chocantes para mim, depois que comecei a cursar neurociência e psicologia aplicada e estudar um pouco dessa área de psicologia positiva. Foi uma das partes que mais me chocou. Por que razão? Porque todos nós tendemos a se tornar pessoas que são vítimas. Vítimas do governo, da sociedade, da empresa, do ministério, da família, os esquecidos, os sofridos. E nós mesmos começamos a construir uma ideia de um personagem, de uma pessoa vitimista, sofredor, que nasceu para nunca ter nada. E pouco a pouco essa pessoa passa a se tornar realidade da sua própria história. Por que razão? Porque existem dois paralelos importantes. Ou você assume a autorresponsabilidade, ou você assume a autovitimização. A psicologia e a neurociência diz que as pessoas que tendem a se tornar vítimas são pessoas que nunca terão a sua vida transformada, porque elas sempre vão buscar culpados, às vezes até pelas decisões que elas mesmas tomaram. E enquanto você não entender que você não é a vítima, porque as pessoas só vão desrespeitar você, na verdade, a psicologia é clara em dizer que nem existe desrespeito, existe o que você permite que as pessoas façam com você. Então ninguém desrespeitou você, você deu liberdade para essa pessoa avançar e chegar até onde ela chegou, porque você só sofre na mão dos outros aquilo que você permite. A hora que você se posicionar, você pode ser odiado, você pode ser excluído, mas eles nunca mais farão com você aquilo que estão acostumados a fazer. Por que razão? Porque você mesmo dava liberdade.
E quando você sair daquele ambiente, você querer culpar todo mundo. Por que razão? Porque você é a vítima, você é o sofredor. Mas a pergunta é: quando é que você vai entender que só fizeram isso com você porque você permitiu? Só te humilharam porque você abaixou sua cabeça. Você só tomou prejuízo porque você tomou a decisão de investir, comprar, de perder na hora errada. Autorresponsabilidade é a capacidade de olhar para si mesmo e assumir a responsabilidade de tudo que aconteceu na sua vida. O escritor do livro Atos Atômicos fala sobre isso, de você assumir a responsabilidade, mesmo das coisas que as pessoas fizeram com você. Para que razão? Para você proteger a sua capacidade neural, a sua pessoa de não se tornar uma vítima. É como se alguém viesse e fizesse o mal contra você e você dissesse: não, ela só fez isso porque eu fiz isso, isso e isso. E você sai com uma pessoa autorresponsável e não com uma pessoa vitimista. Ah, mas não é fácil isso. Treine a autorresponsabilidade. A hora que você conseguir treinar a autorresponsabilidade, você vai conseguir chegar no espelho, olhar para si mesmo e dizer: você precisa mudar. Você aceitou isso, você tomou essa decisão, você vendeu isso. A autorresponsabilidade é um dos pontos principais e é o primeiro que eu aplico hoje aqui. Olhe para o seu ano 2025 e veja quanta falta de responsabilidade você teve. Em quantas áreas você não assumiu a real responsabilidade que você precisava tomar? E resultado, as consequências, as colheitas, os traumas, os choros. Por que razão? Porque você não se posicionou no momento certo, na hora certa, para assumir a sua responsabilidade. Segundo tópico que eu quero falar com você hoje é que nada adianta você assumir a sua autorresponsabilidade se você não tomar definitivamente um posicionamento. A pergunta é: o que você tem de visão para você? Onde você quer chegar? Que tipo de família você quer? Que tipo de emprego você sonha? Que tipo de status social, moral, ético, econômico, financeiro, familiar você almeja chegar? Tudo isso te é acessível. A pergunta que eu faço hoje é: o que falta você mudar para tudo isso chegar? Porque aquele grande cargo da empresa, aquele grande ministério, aquela grande obra, aquela grande unção, aquele status familiar, aquele posicionamento familiar, talvez não é para a pessoa que você está sendo. E tudo isso está pronto para acontecer. Mas enquanto essa pessoa for a mesma, tudo isso não pode chegar. Porque para conquistar, para chegar, para administrar aquele padrão que você sonha, tem que ser outra mentalidade, outra pessoa. A pessoa que talvez eu sou hoje, talvez não tenha capacidade de administrar a riqueza que Deus tem. Então eu preciso me transformar naquela pessoa para que aquela riqueza chegue, para que aquela unção chegue, aquela bênção chegue. Tem muitas pessoas querendo viver vida de príncipes. A mentalidade é de servo. Como que eu posso viver a mentalidade de uma família estruturada, espiritualmente, economicamente, moralmente, eticamente, se a minha mentalidade é de uma pessoa frustrada? Então a pergunta que eu faço hoje é: qual pessoa você precisa se tornar para que os seus sonhos, objetivos, os seus ideais cheguem até a sua história? Isso só vai acontecer se você definitivamente assumir um posicionamento, um compromisso, uma disciplina, uma ética consigo mesmo. Pare de fazer pelos outros, porque os outros vão entristecer você. E se você fizer pelos outros e os outros te entristecer, você perde sua motivação, você perde a sua capacidade de continuar, de avançar. Por que razão? Porque não era por você. Eu aprendi algo em minha vida: se eu não posso fazer pelo outro, eu faço para a glória de Deus. Assim, eu nunca vou perder minha motivação, nunca vou perder meu foco, minha meta, meu objetivo, a minha resiliência. Consegue entender? Então, um posicionamento definitivo, concreto. Aconteça o que acontecer, assuma um posicionamento com você, com a sua família, com o seu ministério, com os seus sonhos, com a sua profissão, seja onde for, e persiga ele, não desista, seja em lágrimas, em alegria, seja na abundância ou na escassez, porque se você não assumir um posicionamento, entra o contraponto, que é a procrastinação. Quem não tem posicionamento é um procrastinador. E aqueles que querem deixar a procrastinação vão ter que se tornar uma pessoa posicionada. Aconteça o que acontecer, você precisa perseguir o seu propósito. Terceiro tópico que quero falar com vocês aqui hoje é zona de conforto. A zona de conforto é um ambiente maravilhoso, é um ambiente aconchegante, é um ambiente onde nós não nos preocupamos com os problemas,
não nos preocupamos com as destruições, não nos preocupamos com nada de ruim que está acontecendo. A zona de conforto, ela é anestesiante, ela dopamina você, você fica dopado, é maravilhoso sentar. Só que a zona de conforto, de acordo com a psicologia, ela é o ambiente perfeito para que todos aqueles que sonham destruam seus próprios sonhos. Pessoas que estão presos em zona de conforto nunca vão chegar ao ambiente em que elas desejam. Estão presas em redes sociais, presas em filme, presas na sua vitimização, presa em seus pensamentos, em suas palavras negativas. E a zona de conforto, ela tem prendido muitas pessoas. E eu pergunto a você hoje, quantas coisas nós ou você perdeu esse ano porque você estava preso na sua zona de conforto? Preso nas suas procrastinações, preso na sua falta de responsabilidade, preso na sua falta de posicionamento. Não adianta você querer culpar o mundo, as pessoas. A pergunta é, qual responsabilidade você quer assumir? Qual posicionamento você quer tomar? Você quer sair da sua zona de conforto? Porque disciplina não se busca, disciplina não se recebe. Seria muito bom tomar a pílula da disciplina. Isso não existe. Disciplina se constrói dia após dia, estabelecendo metas, estabelecendo propósitos e automaticamente dia após dia. Existe algo, pessoal, chamado a regra do 80-20, que se você acertar 80% do seu dia, 20% é desconsiderável. E tem outra regra que é a regra do 1%. Então veja, uma pessoa que não está fazendo nada, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca, não se preocupa com melhora, educação dos filhos, família, casa, emprego, se preocupa com nada. Se essa pessoa melhorar 1% no dia, por dia, e não falhar um dia, ela melhorou 365% no ano. Então, se você não conseguir alcançar alguns objetivos, a pergunta é, será que pelo menos 1% naquele dia você conseguiu melhorar? Então não adianta você querer alcançar níveis poderosos se você estiver preso na sua zona de conforto. Há uma matéria dentro da teologia sistemática que chama mordomia cristã. Ela é muito parecida com zona de conforto, trata outras áreas de pessoas que não querem mais fazer a obra, não querem mais posicionar, não querem mais buscar a Deus, não querem mais evangelizar, perderam a chamada, perderam a unção. Isso é zona de conforto espiritual, que a teologia sistemática chama isso de mordomia cristã. Para você que é evangélico, saia dessa mordomia cristã. Você tem um chamado, tem uma vocação, uma capacidade poderosa, mas está preso na zona de conforto espiritual, zona de conforto matrimonial, zona de conforto espiritual. Até quando a zona de conforto vai prender você e não deixar que você avance para conquistar os seus grandes objetivos? Quarto tópico que eu falo com você hoje é uma análise. Enquanto você não fizer uma análise real da sua vida, você não vai conseguir obter os tópicos, áreas ou departamentos, seja o que você quiser aplicar aqui, importantes em que você precisa de mudança. Fazer algo para você aqui agora. Eu tenho aprendido isso na neurociência. As pessoas que estudam, que passam 2 horas, 3 horas por dia estudando, e seja quanto for, menos ou mais, mas são pessoas que estudam uma disciplina, todos os dias, um horário, um foco no estudo, pessoas que buscam outras línguas, pessoas que estudam. O cérebro dessas pessoas, eles são hipertrofiado. É a mesma palavra usada para quem pratica o exercício físico, que busca uma performance maior. E a neurociência ensina que do mesmo jeito que o corpo precisa de um estresse, de um investimento, de estímulo, de descanso, de nutrientes, de sono adequado, do mesmo jeito é o seu aprendizado. Do mesmo jeito que a pessoa tem que ir na academia, poder treinar e conquistar ali músculo ali, do mesmo jeito funciona o aprendizado. Não é de um dia para o outro, requer tempo, requer estímulo certo, no tempo certo, com o peso correto, assim são os estudos. O tempo correto, com o estímulo correto, a quantidade correta, e se você não analisar a sua vida, você não vai conseguir. Por que eu estou falando para você? Que não adianta você pensar, tópico 1, 2, 3, não, pega um papel, uma caneta, e você anote, faça uma análise, pegue pelo menos 6 áreas da sua vida, família, ministério, vida com Deus, vida pessoal, os cursos, profissão, pegue 6 áreas
e faça uma análise da sua vida, ainda esse começo de ano, e faça o tópico um, 2, 3, coloque um tema num papel como esse que está aqui, e você escreva como está essa área da sua vida que está aqui. Coloque ponto positivo e ponto negativo. Depois que você escrever, durante mais ou menos uns 6 a 7 dias, tenha paciência consigo mesmo, invista em si mesmo, lê. Meu Deus, como está minha família? Ó, ponto negativo, ponto positivo, como que isso está? E você vai fazer uma análise. E só escrevendo com papel, não pegue celular, não pegue bloco de anotação, com um caderno, anote. E ali você vai conseguir analisar. E conforme na semana você for lendo, você vai mostrar para o seu cérebro que aquilo é muito importante. E ele vai começar a identificar áreas mais profundas, ou talvez até os pontos positivos que trouxeram esses problemas. Porque se você assumir responsabilidade, se você se posicionar na zona de conforto, mas não fizer uma análise, identificar áreas de problema, é por isso que a Bíblia diz que o machado está à raiz das árvores, porque Deus não perde tempo cortando galho, ele já vai direto na raiz do problema. E essa análise vai fazer você descobrir áreas, seu raciocínio, a sua meditação. Meu Deus, essa área econômica, olha como eu estou. Peraí, mas se eu tivesse feito aquele curso, autorresponsabilidade. Então não foi a empresa que não me deu. Não foi o patrão que foi infiel comigo, é porque eu não tinha o curso. Se eu tivesse orado, buscado, tomado decisão diferente, como seria? Amados, são 5 tópicos importantíssimos que eu estou falando com você aqui hoje. E o quinto é justamente sobre isso. Escreva. Não deixe na sua mente, não só pense. Se você pensar, escreva rapidamente, depois coloque isso num caderno e medite. Pare, tenha paciência, leia os seus pontos positivos, leia os seus pontos negativos. E depois, quando você fizer tudo isso aqui do ponto positivo e negativo, você muda a folha com base no que você fez e você coloque pelo menos 3 metas para cada área. Minha família, eu fui negativo nessa área, minha meta é fazer isso aqui, minha meta com meus filhos isso aqui, minha meta em casa, pronto, estabeleça propósito, sua vida econômica, financeira, sua vida amorosa, espiritual, sua vida com Deus, sua vida com a sua família. Tudo isso é algo muito importante. Então hoje, eu quero trazer você aqui a 5 tópicos importantes aqui, para trazer você a uma realidade. Esse ano pode ser um ano promissor na sua vida, um ano de muitas conquistas e muitas realizações, mas se você não assumir responsabilidade, se você não tomar um posicionamento, se você não sair da zona de conforto, se você não analisar a sua própria vida, não escrever, estabelecer metas e vivenciar e perseguir essas metas até você alcançar, nada vai acontecer e será apenas mais um ano em que no final você olhará para trás e vai dizer: não conquistei, não cheguei. Por que razão? Porque você não assumiu a sua responsabilidade, que você não se posicionou, que você continuou preso no seu celular, nos seus filmes, na sua zona de conforto, você não analisou com cuidado áreas da sua vida, e você não escreveu, você não estabeleceu metas e propósitos para a sua vida. Então eu deixo aqui hoje essa realidade importante com vocês. Coisas que eu tenho aplicado hoje em minha vida, em minha casa, ensinado a minha esposa e meus filhos. E nós já estamos em pouquíssimo tempo vendo resultados extraordinários. Porque não tem como Deus deixar de abençoar uma pessoa que está fazendo o que é correto. E eu queria convidar você a escrever aqui embaixo nos comentários. O que é que você pensa? Como está a sua história? Como está a sua vida? O que você pensa para viver esse ano? Comenta aqui e não deixe também de enviar esse vídeo para que mais pessoas também recebam esse conteúdo. E quem sabe amigo seu tio, sua tia, pessoas da sua igreja, sua empresa, está precisando de um vídeo como esse para tomar um alerta e estabelecer propósitos fundamentais. Eu tenho o meu caderno, o meu planner. E todos os dias eu tenho hora para acordar, hora para estudar, hora para me alimentar. E tem pessoas que dizem assim: eu não consigo viver isso, então não reclame dos seus resultados, porque disciplina se constrói. Oportunidade não chega, oportunidade se constrói. Uma vida se constrói. É muito fácil você ficar esperando que as pessoas façam por você. Construa você mesmo as suas oportunidades. Construa você mesmo, sem ver resultado aparente no momento. Mas tenha plena certeza que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, não tenha medo do que as pessoas semearam na sua vida. Elas que vão colher. E se preocupe com a sua semeadura, porque a sua semeadura é você que vai colher. E o que você acha de começar esse ano semeando coisas boas,
posicionamento, responsabilidade, zero zona de conforto, uma vida com Deus estabelecida, ética, moral, amando sua família acima de todas as coisas. Então, entenda, você tem um futuro promissor desde que você se posicione para conquistar, primeiramente, a sua ética, a sua disciplina, o seu posicionamento. E depois, me diga aqui, volte aqui no fim do ano nesse vídeo e me diga se essas coisas trazem ou não trazem resultado. E eu finalizo minha palavra aqui hoje, dizendo que tem muitas pessoas esperando, orando, fazendo propósitos, jejum, oração, para que Deus venha e resolva aquilo que elas têm que resolver. Que Deus venha para fazer aquilo que elas têm que fazer. Ei, o que Jesus tinha para fazer, ele já fez. O que o Espírito Santo tem para fazer, ele está fazendo. O que o Pai tinha que fazer, está feito. O que os anjos, está feito. A pergunta é, cadê a sua parte? Não adianta você querer orar e esperar que Deus venha mudar aquilo que você mesmo não quer mudança. Não tem como Deus restaurar seu casamento se você não quer mudança. Não é o seu casamento que precisa de mudança, é você quem precisa. O seu casamento é perfeito, é você com a sua mente que está destruindo o seu casamento. Empresas que faliram, não é a empresa é uma benção. A pergunta é, quem é a mente? De quem é a mente que está administrando essa empresa? Chegou a hora de você tomar um posicionamento de mudança na sua história. E isso é só você que pode decidir, porque o primeiro tópico é autorresponsabilidade. Responsabilidade, cada um tem a sua. Com isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique na paz. Em nome de Jesus, Deus abençoe.